O relógio marca 7 horas e 39 minutos, confirmando para você 7 horas e 39 minutinhos agora. Hoje é dia de conversarmos com o prefeito de Campo Mourão, Tauilo Tezelli, e o Tauilo vai falar sobre vários assuntos aqui. Se você tiver alguma pergunta aqui, você pode fazer. Evidentemente que se tiverem muitas, a gente seleciona aqui, né? Porque não dá tempo. Tauilo Tezelli, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Tauilo, vamos começar com um assunto mais, digamos assim, mais polêmico da semana. O Ministério Público, ele entrou com uma ação contra o senhor aí por falta de licitação no transporte coletivo em Campo Mourão. Por que não foi feita a licitação? E como o senhor analisa a decisão do Ministério Público? Eli, primeiro, todos em Campo Mourão sabem que quem faz o transporte coletivo em Campo Mourão é a Aviação Mourense. A administração passada contratou a empresa para fazer um plano de mobilidade, para você poder fazer a licitação. E a empresa que foi contratada já pediu, acho que 8 ou 9 aditivos de prazo para terminar esse plano de mobilidade. Então você assume a prefeitura, você não tem condição de fazer um mês, 2 meses, 3 meses, um plano de mobilidade para poder fazer a licitação do transporte coletivo. A empresa tem que entregar, você submete ao grupo técnico da prefeitura, do planejamento, aí você solta a licitação para ver qual empresa que vai explorar esse serviço aqui para frente. O que é o plano de mobilidade? É quantas vezes a circular vai para o cara, ela vai para o Fortunato, ela vai para o Averino, quantos pontos ônibus que tem, qual o número de pessoas que circulam, que utilizam o serviço público, se vai ter terminal ou não. Então é um plano completo que você tem que ficar contando passageiro. É algo que foi contratado na administração passada e não foi concluído. Então, ao chegar, você recebe um pedido da empresa dizendo que está desde 2015 sem reajustar o preço da passagem. Então, 2015 até agora, não daria 18 meses. O que você faz quando vem o pedido? Você submete ao Conselho do Transporte. E o Conselho que decide o preço. E o Conselho se reuniu e decidiu. Ficou entre R$ 2,90 e R$ 3,10. De repente, o Conselho autorizou até R$ 3,00. Bom, o Conselho autorizou R$ 3,00, cabe ao prefeito baixar o decreto autorizando esse reajuste. Aí, quando você vai autorizar o reajuste, claro que você toma alguns cuidados. Quanto é que está em Curitiba? Quanto é que está em Maringá? Quanto é que está em Apucarana? Quanto é que está em Umuarama? Toledo, cidades do mesmo porte, para ver se você está justo com o seu preço do transporte na cidade. E ao baixar, quando nós fomos baixar o decreto do aumento, o procurador do município entendeu que, como não tinha contrato com a empresa, falou, bom, em 6 meses nós temos que fazer a licitação nova, eu vou prorrogar o contrato para a empresa por 6 meses, que é o tempo que eu tenho para fazer uma nova licitação. Ele entendeu desse jeito, que deveria fazer um decreto. Hoje, eu acho que não precisava ter feito o decreto, mas ele fez. E ao fazer o decreto, o Ministério Público entende que nós estamos prorrogando uma licitação ou fazendo um serviço sem concorrência. Mas o serviço já existia, o transporte já existia. O que nós não tivemos tempo nesse período de ter o plano na mão e fazer a licitação. É o que a gente vai fazer logo que a gente tiver o plano na mão. Nós vamos fazer a licitação do transporte coletivo e quem apresentar a melhor proposta vai ser responsável por executar esse serviço em Campo Mourão. Quer dizer, para fazer a licitação é preciso saber quanto é que gasta a empresa para fazer o transporte coletivo. E saber quanto gasta é só através do plano de mobilidade. Quantas pessoas são transportadas, quantos pontos de ônibus você tem, quantos terminais você vai ter, qual o horário dos ônibus, porque você tem linhas ali, por isso que tem que saber. Tem linhas que elas são pouca gente, não tem quase ninguém. Você tem um horário que você passa em determinadas linhas, não tem ninguém. E tem outros que são sobrecarregados. Então o plano, ele vai decidir essas coisas para você poder fazer a licitação. Sem isso não tem como fazer a licitação, não tem como definir um preço? Exatamente, é o que nós entendemos, que tem que ter o plano para você... Ter o preço. Para você colocar para a empresa aquele serviço que você quer. Olha, eu quero tantos ônibus, tantas linhas, que horário que vai ter. Então isso aí você tem que ter... Não tem lógica como é que o senhor vai definir um preço na licitação se não existe um levantamento sobre quanto custa isso, né? A finalidade de você ter um plano é você ter um número, mais ou menos, né,
por que você tem que fazer o plano? Você tinha no passado o Fortunato, Perdocínio, você não tinha, você tinha lá a Cidade Nova. Então se foram surgindo alguns bairros mais distantes, né? Então tudo isso tem que fazer parte do plano. Do custo, né, da empresa. Agora, isso não foi explicado ao Ministério Público, Tauilo, essa situação? Será que o Ministério Público compreende de uma maneira diferente? Gerente, eles entendem que eu não poderia ter prorrogado. Mas daí o que o procurador do município fala? Pô, como é que eu tenho um funcionário na minha casa? Se eu preciso dar aumento para ele precisa ser meu funcionário. Se eu preciso dar aumento para a empresa, ela precisa ter um contrato com a prefeitura, né? Então ele entendeu que deveria ter esse decreto de prorrogação. Para poder dar o reajuste. Se ele talvez não tivesse prorrogado por 6 meses, talvez o Ministério Público fala, bom, não prorrogou um serviço essencial. Não prorrogou sem fazer licitação. Então se ele deixa funcionar ao léu, como diz. Talvez eu não tivesse essa ação contra a administração. Talvez, né? E agora, como é que está a defesa do senhor nesse caso? Aí você vai ter que responder, né? Apresentar os documentos que você tem na prefeitura, por que nós fizemos isso, né? Só que é o tipo de ação, que te incomoda, né? Porque você tem que ficar explicando para a imprensa todo dia. É uma ação que ela não morre aqui, ela vai para Curitiba, vai para Brasília, e você tem que estar contratando advogado. Então, todas aquelas ações que administrações passadas moveram contra a minha administração, eu ainda tenho 2 ou 3 que eu estou respondendo ali, mas eu fiquei quantos anos indo para Curitiba e Brasília contratando advogado para me defender. E depois chega lá na frente e não dá nada, e você gastou todo o seu tempo e toda a contratação de advogado para poder se defender. Então incomoda, que ela vai até Brasília. Então, e diante dessa situação, a gente observa aqui através do nosso WhatsApp que algumas pessoas, elas também citam questões com relação ao transporte público que poderia entrar nesse plano, né, de mobilidade. Por exemplo, aqui eu tenho um ouvinte aqui. Pontos de ônibus. Tem um ouvinte aqui dizendo que no Araucária precisava de mais horários de circular no Araucária. Quer dizer, são coisas que são estudadas para entrada. Aí tem mais um aqui que diz que em Londrina a circular oferece até Wi-Fi para a população. Você então, pode colocar no plano novo. Plano de mobilidade, né? Você pode colocar, por exemplo, isso. Você pode colocar a idade, tempo dos ônibus, né? Como o transporte escolar esse ano. Nós estamos pedindo ônibus de 10 anos. 10 anos, entendeu? Então tudo isso você pode colocar no novo plano. Certo. Tauilo Tezelli, e agora então vai ter que aguardar, o senhor vai se defender e tal, mas o que vai dar isso aí? Ele apresenta a denúncia ao juiz de Campo Mourão, nós vamos nos defender aqui. Se o juiz entender, né, alguma coisa, algo errado, eu posso recorrer para Curitiba. Se o juiz entender que eu estou certo, o Ministério Público pode recorrer para Curitiba também. Então vai ficar essa. E se de repente nesse meio termo sai aí o plano de mobilidade, sai a licitação, como é que fica? Vai sair ali. Vai sair, né? E para mim eu entendo que a ação ela praticamente não tem mais. Mas alguém entrou com ação ou foi uma decisão própria do Ministério Público? Ministério Público. Não teve nenhuma empresa de ônibus? Não, porque até então não tem o edital nele, então não tem interessado, né? Então a ação foi própria, não houve ninguém fazendo a denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público não se baseia em denúncia? Não, ele é que você publica seus atos. Vamos dizer, se eu não faço o decreto, não tinha elemento, não tinha, vamos dizer, não tinha o processo, não tinha documento. A partir do momento que eu publico, tudo da administração pública tem que ser publicado, ele torna a ser público. Então qualquer um pode assumir, olhar lá na página da prefeitura, e tudo que é feito na prefeitura está lançado no portal da transparência. Muito bem, claro que a gente vai acompanhar isso aí. O Tauilo já no sábado que vem já traz outras novidades a esse respeito e a gente vai acompanhando essa questão. Vale lembrar que a licitação não é feita desde que a empresa está aí, né? Então... É que tal de fazer licitação de transporte coletivo. Nunca foi feita a licitação. É muito difícil. E no passado, quando o Dr. Milton deu a concessão, ele fez, não sei se foi uma escritura pública, delegou o serviço, e os prefeitos vinham prorrogando. Porque também não tinha interesse de outra empresa, né? Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, tem que trazer mais uma empresa.
Olha, mais uma empresa em Camorão é muito. Pelo tamanho da cidade, não comporta duas empresas. Quer dizer, essa licitação vai ter uma só. Vai ter uma só. Só vai ficar uma empresa. Só uma empresa. Então, uma outra pergunta de ouvinte aqui. Falta ginecologista no posto do Jardim Alvorada. Falta. Maria do Bandeirantes diz que vai fazer exame preventivo lá e não tem um ginecologista. Tem alguns serviços de saúde em Camorão que nós temos dificuldade. Ginecologista, muitos se aposentaram e outros pediram a conta. Por quê? Porque como falta esse tipo de esse profissional, eles ganham muito mais dinheiro trabalhando no particular e no convênio do que atendendo pelo SUS. Então nós vamos buscando trazer de fora. Mas nós temos os médicos que atendem nos postos, que fazem a saúde da família, que faz a atenção inicial aí nos pós-saúde. Mas realmente nós não temos ginecologista em todos os pós-saúde, por falta de profissional em Campo Mourão. Tanto é que na campanha eu falava assim, se eu não conseguir ginecologista, eu vou tentar arrumar um centro para atender a mulher. Então você vai atender no posto e na sequência, se você não quiser um caso mais assim, né, que você entende que tem aqui no ginecologista, você tem no local próprio, mas não tem em Campo Mourão. Se você for consultar particular ou pela Unimed, eles vão te pedir 30, 60, até 90 dias em alguns profissionais em Campo Mourão que não tem. A Solange mandando um abraço para o senhor, tá na escuta, né? Manda um abraço lá para a Solange, para o meu cunhado DJ Marquinhos, aí da Rádio Colmeia, e para a minha irmã Raquel. Uma outra questão do ouvinte aqui, Tauilo, é com relação a uma estrada aí perto da Santa Casa ali, que estão jogando até televisão velha e estão fazendo um lixão ali. Quer dizer, isso aí é uma coisa do povo, né, Tauilo? É uma conscientização, acho que é uma falta de educação da população, né? Mas nós vamos ter que, logo que for possível, contratar fiscais para trabalhar de dia e de noite. Porque só com a fiscalização efetiva e ligação na hora a gente vai poder evitar. Um tempo o pessoal jogava na saída lá do Parque Industrial. Outro tempo é na saída do Barreiro. Parece que a população ouve falar ou passa a ver algum lixo perto e começa a jogar também. E na realidade é uma coisa... É o povo. Que não deveria acontecer nele. Agora você passa nas avenidas, tem gente que joga sofá, tem gente que joga televisor também. Então não tá certo, né, Eli? Agora, eu vejo essas coisas nas avenidas. Eu vou pedir para olhar isso aí, essa perto da Santa Casa aí, qual que é a... Uma estrada ali, uma estrada que tem ali, acho que liga a Santa Casa, a Cidade Nova, ali para aquela região ali. Ou para lá da Santa Casa. Se for Cidade Nova, é João Batista Salvadori, né? Agora, Tauilo, é uma falta de educação do cidadão, né? Principalmente do cidadão, né? Que deveria colaborar. Tem aí essas coletas que são feitas aí, quase a cada 3, 4 meses tem uma coleta desse tipo de produto. Aí a pessoa guarda lá e quando chegar essa coleta vai lá e leva, né? Porque esse ano, Elias, quase 20 toneladas nós recolhemos já de lixo eletrônico, Eli. Bom dia, Eli, Tauilo, sou Paulo Sérgio, moro no Cidade Alta 2 e o ponto de circular mais próximo é no Cidade Nova, é longe. Aí também é outra questão daquele plano de mobilidade que tem que fazer, né, Tauilo? Nesse plano de mobilidade ele contempla pontos de ônibus, terminais, né? Acho que 4 terminais na cidade, espalhados para você poder atender melhor a população. E como eu falei, todos esses bairros novos, eles têm que passar agora por essa avaliação desse plano para você poder exigir. Eli Rodrigues, é o seguinte, estava perto da Santa Casa e precisei ir para a chácara na Estrada Boiadeira, uma estrada que liga as 2 rodovias, um pouco depois da Santa Casa. E o senhor precisa ver o que tem de lixo eletrônico lá, a maioria carcaça, TVs antigas para carregar um caminhão. Dê um pulinho lá para conferir se puder. Deve ser atrás do mato ali. Atrás do mato. Tem um matinho ali que é a propriedade da Slomp ali, acho que deve ser por ali. Bom dia, Eli, bom dia, prefeito, ótimo final de semana para vocês e parabéns aí, prefeito Tauro Tezelli, ouvinte aqui do nosso programa. Tauro Tezelli, vamos falar de coisa... sobre essa semana. Essa semana eu entrevistei aqui o ministro da Saúde, né, o Ricardo Barros, e ele disse aqui ao vivo na Rádio T
que autorizou adequações nas regras para facilitar o funcionamento da UPA na Asa Leste de Campo Mourão. Quer dizer que ele disse que facilitou aqui no nosso programa. Eu quero saber do prefeito se facilitou mesmo. Eu não canso de repetir, e é para uma população saber. A UPA foi construída, não é para atender a Asa Leste quando ela foi construída como porta de entrada, as ambulâncias do SAMU e também o Corpo de Bombeiro. E para atender a região. Toda a região não. Até 200 mil habitantes. A região da Concan. O que o ministro flexibilizou, ele reduziu o número de médico, que ele nos repassa 70 mil, 80 mil por mês. Só que no cálculo nosso, da prefeitura, para fazer uma atenção, e aí você sabe que vai ter que atender a região, vai ter que atender e você não pode atender, você pode até atender consulta, mas ele fica na fila, como não é urgente, ele vai ficando por último. E você teria que contratar em torno de 100 funcionários e custaria de 1.200.000 a 1,5 milhão. Então o que ele falou aqui não... Ele flexibilizou a questão do quê? Você tinha regras. Mudar o número de médicos. Você lá tinha que ter 3 médicos de plantão permanente. Ele reduziu para 1. Então, na realidade, essa flexibilização dele, ele repassava 200 mil, agora ele repassa 80. E vai ter só um médico para atender. Um médico atendendo por turno na região toda. No hospital daquele tamanho. Então a flexibilização é isso. O que nós precisamos, na realidade, é recurso para poder atender a região. Do recurso do município, eu não tenho ali. E eu quero dizer para a população de Camorão, a gente está fazendo o possível. Mas, por exemplo, o IPTU de Camorão inteiro dá 20 milhões. A UPA custa de 15 a 18 milhões. Com o compromisso... Por ano? Por ano. Com o compromisso de eu atender a região. Então, se eu tenho uma situação financeira boa, não tem problema. Coloco para funcionar amanhã. Agora eu coloco para funcionar amanhã, primeiro, o tribunal diz que eu não posso contratar, que eu extrapolei o limite. Eu tenho ação popular contra, que eu tenho que me readequar em 8 meses. E daí como é que eu faço? Eu não posso contratar, eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu vou contratar e depois, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não pago o salário de quem está trabalhando lá. Então é difícil a situação de Camorão, né? Nós estamos trabalhando para melhorar a receita, para melhorar, reduzir despesa, para a gente poder, primeiro, colocar a casa em ordem e depois implantar novos serviços. Em resumo, o que o ministro da Saúde disse aqui no Jornal da T e depois repercutiu lá na Concan, não funciona. Não é que não funciona, é que ele coloca um valor muito pequeno. Não funciona, não atende. Não atende. Ontem nossa equipe foi em Cascavel conhecer o funcionamento de uma UPA. Voltaram assustado. Como as instalações são boas, você fica com o paciente lá até o hospital abrir uma vaga. De repente, quando é urgente, o paciente fica 1 semana, 3 dias, 7 dias, 10 dias dentro da UPA. Então ela passa a ser um hospital, vamos dizer, uma porta de passagem, né? Que até você encontrar um local, você leva lá. Então você passa a fazer o que a Santa Casa faz, o que o Dr. Claudino faz, e você passa a fazer lá também. Então, nós não sabemos, nesse momento, que decisão tomar. Nós sabemos que tem um custo de 15 a 18 milhões por ano. Ou seja, palavras do ministro foram em vão. Que na realidade, quando eles falam flexibilização, eles falam assim: antes você tinha que contratar tantos profissionais, agora você pode contratar menos. Mas você sabe que você abriu a porta, o povo não quer saber se tem 1 médico, se tem 3, se tem meio. Ele quer saber se é atendido, não é isso? É verdade. Então não adianta nada. Ele saindo do conjunto Perdoncini para o Avelino Piacentino, tá cheio de lixo eletrônico, também dá para encher um caminhão. É outro local aqui esse, né? É lá na Asa Leste, esse aqui, será? Avelino Piacentini para lá na Asa Leste. Não, aí é diferente. O Avelino é lá no Tropical e o Fortunato é aqui no Cidade Nova, aqui perto da Cidade Nova, então é diferente. Mas eu acredito que sim, ele sempre beira de rio, sempre ruas que passam poucas pessoas, sempre perto de mato. E é esses locais que a gente vai... Algumas vezes nós já identificamos com placa, com denúncia, já multamos pessoas que estão fazendo isso, mas nem sempre a gente tem a placa
ou denúncia de gente que está fazendo isso. Para finalizar, tem uma pergunta aqui que eu não sei se a pergunta é irônica, talvez, ou se a pergunta tem fundamento. Eu estou achando que é mais irônica no caso. Por que a Prefeitura de Campo Mourão não paga a Rosimeire Martelo, ou a chefe da Regional de Saúde, para administrar a Santa Casa, já que elas são as que mais entendem de saúde em Campo Mourão? Olha, a Regional de Saúde, ela é funcionária pública do Estado. A Rosimeire é funcionária pública do município. Eu acho que quem fez essa pergunta poderia fazer a mesma pergunta para o Dr. Claudino, né? Por que o Dr. Claudino não entrega a Santa Casa para o Estado, ou o Hospital para Santa Casa ou para a Rosimeire, né? Na realidade, eles são gestores do Sistema Único de Saúde, eles que repassam os recursos para os prestadores. Então, todos os prestadores de Campo Mourão recebem recursos do município, que vem parte do governo do Estado, parte do governo federal. Agora, não cabe ao município administrar hospital... entidade privada. Não cabe ao município, né, fazer a gestão dos serviços que são prestadores do município. Tanto o Dr. Claudino, como o Marcos Corpo, como o Instituto do Rim, como a Santa Casa, todos eles são prestadores do município. Então, seria muito cômodo, né? Se pegar agora e entregar todos esses serviços aí que recebe recurso da prefeitura, para a prefeitura cuidar. Tauilo, obrigado pela sua participação aqui, e parece que o senhor vai ter um jogo hoje, né? Tem uns atletas aí do passado, uns craques aí, tem jogos, que negócio é esse aí? Conta aí para fechar o programa. Não tem, eu vou assistir um jogo, agora jogar não. Tem um pessoal que vai vir jogar em Campo Mourão hoje, que é um pessoal que já jogaram aqui o ano passado, né? O ano passado veio o Ricardinho, lá que era do Corinthians, veio o Ademir Alcântara, veio o Adilson Batista. Então eles criam um grupo e tem uma equipe, eles vão vir jogar aqui em Campo Mourão hoje, e parece que amanhã eles vão jogar em Roncador. E aí hoje o deputado Douglas Fabrício que vai fazer recepção para eles e vai fazer um jogo no estádio hoje às 3 da tarde. Com equipe aberto ao público? Aberto. 2 da tarde o jogo? 3 na 3? 3 e pouco. Aberto. Então, 3 horas da tarde, chega lá no estádio. Então, hoje tem grandes craques aí do passado, né? Jogando ali, até o Ricardinho, né? A gente já está até na cidade, eu falei com ele ontem. Tá aí, o pessoal aí. Até sábado que vem, Tauilo, em edição extraordinária. Até sábado, um bom final de semana a todos. Vem aí na sequência, Luiz Cláudio, Manhã da T.